TVC, a TV do Correio da Manhã. Salve, salve, galera, mais um Saturnalia entrando no ar aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje temos aqui a presença da doutora Amanda Benvenuti. Obrigado, doutora. De nada, eu que agradeço o convite, feliz de estar aqui com vocês novamente. Valeu, boa noite, Pri. Boa noite a todos. Boa noite, Diogo. E hoje vai ser dia 19, que é dia 19? Não vai ser, é dia 19, né? Hoje, dia 19, é o dia do Exército Brasileiro. E dia do Índio também. Então, assim, datas importantíssima para o Brasil, né? Sim, sim. Seria legal se fosse não só uma data, né? Se fosse algo a ser valorizado. Algo não, numa comunidade a ser valorizado o ano inteiro, né? Mas pô, ele para a flexão quase todo dia. Tá falando do Exército? Tô falando dos indígenas. Ah, não. Se eu falar assim, ele vai falar, vamos pagar 20 aí, Priscila. Não, dos indígenas. Desculpa. E pra gente começar, toda semana, né? A gente tem o nosso Caiu na Rede, nosso Abre Alas, né? E antes de começar o nosso quadro, vamos falar dos nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no nosso projeto, estão sempre com a gente aí, que é a Sorte Sua, né? Produtos eróticos, produtos íntimos. Diogo, pode rir, Diogo, pode rir. Não sei porque quando fala íntimo, íntimo pode ser amizade, né, doutora? É que ele leva tudo para um outro lado das coisas, às vezes. É como um amigo dar uma lingerie pra amiga, né? Sem segundas intenções. Acontece. Não sei se isso acontece, né? Sem segundas? Sem segundas? Gente. Amigo? Muito amigo. Bom, se um amigo der uma lingerie pra minha mulher, eu caço ele. Esse amigo é meio suspeito, né, Diogo? Mas enfim, se você quer dar uma lingerie, uma calcinha, um brinquedo erótico, qualquer coisa, vai na Sorte Sua, no centro de Petrópolis, na Galeria Santa Inês. Você vai encontrar esse brinquedo, essa lingerie, essa calcinha, essa cueca, então tá tudo lá. E não necessariamente presente, né? Pode Exatamente, você tá precisando. Sim. E também para dar aquela melhorada no ambiente da sua sala, da sua casa, vai na Móveis Dom Pedro II, do seu quarto de casal, exatamente. Móveis Dom Pedro II, no Shopping Dom Pedro, tem os melhores móveis de Petrópolis para você que está nos acompanhando aí pela TVC e não sabe, vai lá e confira. E também a Carla Mota, os melhores doces artesanais de Petrópolis, por encomenda, você pode fazer sua festa, que a Carla Mota, ela vai providenciar os doces, feriado bolo. Chegando aí, né? Falando em Coisinhas. feriado, cara, eu tô meio confuso, né? Falei, igual um cara botou, não sabia quando era pra comer peixe, quando é São Jorge, quando é carnaval, quando é pra botar alguém no poste. Tô confundindo tudo. Mas tá bom. Tem que ler, né, Pri? Importante ao feriado. Tem que ler mais um pouquinho. Agora vamos pro primeiro assunto da semana? Leve. Vamos. Mais ou menos. Jovem gasta 16 mil e assiste a Homem-Aranha 292 vezes. De quem que eu lembrei desse aí? De quem que eu lembrei? É o primo do Jorge. É que o Jorge assistiu 290. Ele foi 292, né? Rapaz. Esse aí é o jovem Ramiro Alanes, da Flórida, Estados Unidos. Já viu Homem-Aranha sem volta pra casa 292 vezes. Acampou no cinema, né? Acampou no cinema. Foram, no total, 720 horas que Ramiro ficou vendo o terceiro filme de Peter Parker. O que equivale a 30 dias. Caramba. Para conseguir essa façanha, ele gastou o equivalente a 16 mil reais. Ó, doutora, o cara tem dinheiro, né? Tem dinheiro e também não tem família, não tem vida social, não tem nada, né? É por isso que o Jorge não tá aqui hoje. Não fala assim. O Jorge Faltou por isso, né? Não. Vendo o Batman. Não, o Jorge tá com problema nas cordas vocais. A friagem da cidade mexeu com o garoto. A boate que ele ficou no ar-condicionado no 15. A boate, dizem. Que é isso. Mas vamos pro próximo assunto, né? Vamos pro próximo assunto aí, que tem bastante coisa hoje.
Bastante coisa recheada. O segundo assunto é do golpista se revolta ao ser descoberto e ofende vítima em Teresina. Abre aspas. Vagabundo deve ser pobre. Olha só, Pri. Essa aí foi a Pri que achou. Olha a audácia. Um homem que foi alvo de uma tentativa de golpe e preferiu não ser identificado foi ofendido por um golpista ao desmascará-lo. Ele percebeu que o golpista apresentou contradições na conversa ao intermediar a venda de um carro e foi ofendido ainda pelo bandido. Olha só, doutora. O bandido ficou ofendido. Olha só. Como é que pode? Um dia o cara me ligou do presídio, falando que tava com a minha filha. Tem um tempo já, né? Falei, é mesmo? Pai. Fiz aquela voz de pai. Então, eu fui dando linha. Daqui a pouco eu peguei e falei assim, ô seu vagabundo, vai cumprir tua pena aí, quietinho aí dentro. Acabou. Desligaram na hora, sabe? Então, Eles desligam. Desligam Mas na hora. Esse golpe, principalmente esse, acontece até hoje, muita gente cai. Então a pessoa que tá em casa ainda, doutora? Tem que ficar atento, tem que prestar atenção, porque eles acabam indo nos detalhes. Então, bota uma criança para chorar. Às vezes você nem tem filho, mas é tão real a situação que tu dá aquela parada. E aí é onde muita gente cai. E tem mais, eles ligam falando que... Ah, tio, tem venda também. Tio, meu carro furou pneu, não sei o que, papapá. Pô, faz um pix aí de tal. Aí a pessoa vai naquela ali, sou eu, é o Zé? É o Zé. Aí a pessoa confirma, né? Aí já era. Aí... Tem o do WhatsApp também, que eles pegam a foto do perfil e vai nos contatos e diz, oi fulano, perdi, troquei de número, você pode me ajudar fazendo um Pix, preciso pagar X valor em tal lugar. Isso tem acontecido muito também, tem que ficar atento. Diogo, se for do meu número e alguém fizer isso, pode acreditar que sou eu mesmo que mas agora, se for eu, não é mentira não, eu tô tirando um pix nele. Não desconfia, faz o depósito. Fala aí, Pri. Não, já aconteceu com a minha mãe também. E nesse dia eu não estava em casa, estava trabalhando, né? Não estava com o celular. E ela ficou muito, muito assustada. Foi até o meu trabalho. Né? E assim, quando a pessoa fica nervosa, quando se trata de filho, principalmente, né? Um gatilho muito grande. Né? Então, assim, ele faz uma voz. Se você estiver consciente, você vai perceber que não é a voz do seu filho. Mas é aquela voz desesperada, gritando, não faz isso comigo, que não sei o quê. Mexe no emocional da pessoa, né? A pessoa Então, fica nervosa. O cara, o bandido, no dia que me ligou, ele falou, não quero polícia não, se colocar polícia, não sei o quê. Eu falei, não vou falar com ninguém não. Eu fiz aquela voz assim, de que tá preocupado. Cara, eu falei, pô, na época eu não tinha filho ainda. Então, falei... certeza disso? E às vezes a pessoa fala até o nome, né? Quem tá recebendo o golpe, né? Fulano, é você. E nisso ele já pega o nome. ele já cai. Então o pessoal que tá em casa aí, né, Pri? Fica ligada, né? Não, muito tem que atento. ficar ligado, atento. porque- Tentar entrar em contato com a pessoa, né? Porque as através de coisas outro não tão telefone. fáceis, não tão fáceis ao ponto de, invasor entra em delegacia no Rio e assalta a geladeira. Estão roubando até geladeira de delegacia agora. Gente, o arrastão no supermercado. Uma delegacia em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi invadida no domingo, dia 10 de abril, enquanto policiais trabalhavam nos registros de ocorrências relacionadas principalmente a uma operação policial. Olha só. De acordo com a Polícia Civil, o invasor entrou na cozinha sem ser visto, roubou lanche, sanduíche da geladeira, chegou até a usar um micro-ondas. Olha só. Que audácia, hein? Cara. Você aí deve conhecer bem a polícia, né? Caxias. Deve conhecer bem ali a delegacia, tudo ali. O cara sabe tudo por chegar nesse ponto, né, doutora? Pois é, mas situação. Não estou justificando, né? Mas a gente viu essa semana o que aconteceu no supermercado. Eu fiquei assim, abismada. Vocês viram, né? Eu vi essa notícia. Mas parece que foi algo planejado, né? Parece. Parece que foi, né? Tudo tá indicando foi a milícia. Falando em bandidagem, ontem aqui em Petrópolis, a bandidagem tentou fazer uma graça aí, estilo GTA, né? Rouba carro, rouba ônibus, entra na rodoviária, Compra passagem. tenta fugir de ônibus. Escuta tu falando isso, ele ia ter vergonha. O que eles fizeram aqui foi um aprendiz de bandidagem. Não, mas GTA, os caras jogaram GTA. Galera que acompanha o programa aí sabe qual é esse jogo do GTA aí. Colocaram em prática. Colocaram em prática. Com uma passagem de roletão, mano. Tentaram sequestrar um ônibus. O motorista que virou pro bandido e falou, não, olha só, esse ônibus tem GPS. Aí o cara, então para. Então me leva pra rodoviária. Foi pra rodoviária, comprou a passagem. Pô, só faltou ele pegar a bicicleta no GTA, o bandidinho da Sabe o que tinha dentro da mala? Uma galinha.
É possível? Duvido não duvido não. Uma Então, dúzia de assim, ovos caipiras. galera tá... O pessoal tá, né? Tá esquisito. Agora, essa daqui, do homem que ficou com peso de academia de 2 quilos preso no reto, é tema de estudo científico. Olha só. Agora o Diogo morre. Em Manaus, o atendimento a um homem de 54 anos que ficou com um halter de 2 quilos preso no reto foi tema de um estudo científico. O material foi publicado no dia 5 de abril no International Journal of Surgery Case Report. Eu não sei falar, então a gente tem essa information, né? De acordo com o estudo, o homem chegou ao hospital com dores abdominais, náuseas, vômitos e outros problemas. Não havia sinais de perfuração no corpo dele. Os médicos realizaram um exame de toque, de sangue e uma radiografia e acharam lá um halter. Devia estar malhando, né? Devia estar malhando. Caiu de repente. Isso aconteceu na academia já com um colega teu malhando assim, Diogo? Eu não vou comentar. Alguém? Eu juro. Algum E amigo a sua teu? opinião, Diogo? Sua opinião é muito relevante. Olha, o digníssimo Foscapt do amigo é poderoso, hein? Que 2 quilos ali aguentando. Esse aí aguenta. Então, o halter retirado do homem era metálico com cerca de 20 centímetros e 2 quilos. Gente do céu. Aguentou. Não manda ele mandar contato pro Kid Bengala não, que vai dar problema. Rapaz, é muita coragem, né? Mas tem lugares que você adquire brinquedos, então né, a pessoa não precisa fazer essas loucuras aí, né? Enfim. Sei lá, sabe o que eu mesmo? acho que isso... É, Não, eu acho que assim, que isso tem muito a ver também. Isso foi em Manaus, né? Manaus. Eu não sei. Mas isso tem muito a ver também com... Tá rindo por quê, Tô Marcos? rindo, tô assim, ó, meu lábio tá costando. Não, é sério. É educação sexual. É. Você não Faz acha? sentido. É Ah, verdade. porque às vezes a pessoa... Um do sábado à tarde, sem fazer nada, vou enfiar o halter aqui pra ver o que dá. Dá uma malhada. Às vezes a pessoa não sabe É como adquirir, sei lá... Um halter? Não. Brinquedos para essa eróticos, parte né? do corpo. Verdade. Ou então é uma pessoa que, sei lá, tem vergonha de assumir a sua pode sexualidade. Então, sei lá, pode ser isso, né? Pode Porque ser. ele chegou reclamando de náuseas, dores e tal, só depois que ele falou o que tinha acontecido. O pessoal que trabalha em Né? pronto-socorro aí tem cada história aí que Tem. chega... Ah, com certeza. Ainda mais ontem, né? Ontem muita gente que ganhou 2 ovos e uma cenoura deve ter tido alguns Não problemas, sei, não sei né? de nada, Mas não sei. Coelhinho de nada. passou. Anteontem, né? Anteontem. Ontem. Agora estamos fechando aqui, faltam 2 notícias pra gente terminar. Mulher chega a ganhar 45 mil reais para escolher nomes de bebês. Olha que legal. Né? Então, assim, E tem- cada, Deixa eu ficar quieto. cada vez aparece mais Né? ofícios, funções, né, profissões. 46 mil reais. É, Mas americana. o que ela faz de Nome dele. diferente ao Então. escolher? Mentaliza um nome e fala. Vai ser bom, vai... É. Humphrey já chegou a faturar. O nome dela é Taylor Humphrey. Ela é empresária. Ela chegou a faturar 10 mil dólares. Né? E apenas um casal desesperado para dar o nome perfeito ao herdeiro. Ela vive em Nova York e teve o perfil publicado na semana passada, né, na revista New Yorker. Somente em 2020, ela ajudou a nomear mais de 100 bebês, faturando acima de 150 mil dólares. Ela Dizem. deve fazer Ela- um estudo do nome, ela é alguma de coisa marketing, assim, ela é de filho. publicidade, ela estuda É. pra... Dizem que depois da Copa do Mundo vai ter muitos nomes como Neymar Coutinho surgindo. Tomara. Não sei porquê. E pra fechar, essa daí, para ficar com o namorado na cadeia, homem faz furtos e ameaça até matar se for solto. Abre aspas. Sem ele, nada faz sentido. Olha que amor. Me lembra daquele filme, Carandiru. Segundo a polícia, o homem realizou sequências de furto e dano ao patrimônio com o propósito de ser preso para ficar junto ao namorado que está preso na penitenciária estadual de Dourados. Ele Mato falou Grosso com do o delegado Sul. que estava muito triste. Um homem de 39 anos que estava em liberdade condicional foi preso 2 vezes em menos de 24 horas. Ele E o namorado dele botou um halter no reto. Não sei se Nesse foi dia. isso. Não sei se foi isso. E mas também virou notícia. não sei se é esse mesmo caso. Não é o mesmo caso, não. É outro estado, né? Não tem nada a ver uma história com a outra. Ah, não. Mas é um ato de coragem, né? De amor. E
E coragem também, né? Fazer um crime pra ficar junto do seu companheiro. Não né? sei se é muito saudável, né? Não sei se é um tipo de relação muito saudável, porque se você... Uma dependência emocional, e né? do outro também, porque se você gosta de uma pessoa, você não vai querer ver essa pessoa nessa situação, né? De uma prisão, né? Ele poderia até se manifestar contra isso, mas pra ele parece que tá confortável, já que ele continua cometendo crimes, né? E aí, doutora? Prefiro não opinar. E é isso aí, finalizamos aí o nosso Caiu na Rede, agora o Pique tá com o nosso amigo Diogo. Graças a Deus, né, que acabou o Caiu na Rede. Vamos lá, Graças a Deus. Bota o show do esporte, produção, por favor. Essa semana não tem Fórmula 1. Que bom, né? Sei lá se é bom. Eu não sei também. Também, não acompanho. Não é, bom, não é bom então, né? Pra quem acompanha... Né? Eu tô vendo a NBA, bota pra mim a primeira imagem, produção. Na tarde de hoje, saiu os MVP, os 3, né? O grego Antetokounmpo, o camaronês Embiid e o croata Jovic. Os 3 estão na série que está sendo disputada os playoffs. Bota também os playoffs para mim, produção, logo em sequência. Esses são MVP da temporada. Os playoffs já começaram no último sábado. Então, pra galera que gosta aí da bola oval, tá dando na Sport TV e na ESPN, pra galera que gosta de acompanhar. Todos os dias tem jogos. É um cardápio e tanto. Pode voltar pra mim, produção. Obrigado. Bota outra imagem, por favor, que nos dias 26 e 27 do final de abril e o comecinho de maio será disputada as semifinais da Liga dos Campeões. Mais uma vez, times ingleses chegam nas semifinais. Nos últimos 12 anos, em 10 tivemos times ingleses e times espanhóis da semifinal. Então vai ter um Real Madrid e Manchester City e um Liverpool e Villarreal. Mário, palpite de Real Madrid e Manchester City? O primeiro jogo é... Na casa do City e o segundo jogo na casa do Madrid. Eu acho que passa Real Madrid. Também vou de Real Madrid. Eu vou na zebra do Villarreal. Então, o Villarreal fez uma zebra de tanta contra o Bayern, metendo gols 88, empatezinho lá em Munique. Mas eu acredito numa final entre Liverpool e Real Madrid, por mais que o City venha jogando muita bola. Pode voltar para mim, produção, por favor. Vou de zebra. Vai de zebra? Vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, na segunda rodada, começando aí pelo... Qual time? Por favor, produção, bota o primeiro time pra mim. O Vasco. O Vasco jogou no sábado. Não, jogou no sábado. Jogou não, entrou em campo, né? Então, eu vi o jogo. Desfilaram lá. O Vasco não jogou tão mal. Pode voltar pra mim, produção. Mas não jogou tão bem. Então, o que eu vejo que tá acontecendo já em 2 rodadas, o que vem acontecendo não é choro, mas a arbitragem, mais uma vez, dificultando o jogo. O Vasco fez um gol em posição legalíssima, que o Bandeirinha deu regular e o VAR ajudou. E a sequência de faltas que o time do CRB fez em torno do time do Vasco foi uma coisa absurda. Então, assim, não precisa beneficiar, mas também não precisa prejudicar. Só dá o cartão, porque o cartão é contemplado no jogo. Agora, 6 jogadores realizarem mais de 3 faltas em cima do Nenê e o juiz não dá nenhum cartão amarelo, foi demais. Aquilo foi absurdamente demais. Mas enfim, o Vasco volta a campo nessa sexta-feira, 9h30, contra a Chapecoense em Chapecó. O segundo time para mim, produção, por favor, é o Botafogo. O Botafogo que jogou na noite de último domingo, ganhou do Ceará de 3-1. E volta a campo na quarta-feira. Priscila tá sorridente. Priscila. Muito bom, né, Priscila? Muito bom. Meu pai tá feliz da vida também. Botafogo deixando de ser um bom bairro para morar e atrás no cenário, né? É isso aí. Não, brincadeiras à parte, o Botafogo entra em campo na quarta-feira agora, na Copa do Brasil, né? Eu aposto no time contrário, né? Porque do Botafogo e quem? Eu não sei, mas do Botafogo a gente pode esperar tudo, né? Tudo. Um belo jogo, igual fez contra o Ceará. O Botafogo tá melhorando. E um jogo patético que fez contra o Corinthians, né? Então, assim, do Botafogo a gente pode esperar tudo. Homem de pouca fé. Eu torço pro Vasco. Vamos falar do outro time. O outro time é o tricolor, o Fluminense. Fluminense que ganhou do Cuiabá. Voltou a respirar depois da última derrota na Copa Sul-Americana. E volta a campo também nesse meio de semana na Copa do Brasil, né? Fluminense
esqueci de quem o Fluminense vai pegar. O Fluminense volta a campo essa semana. Porque a grande surpresa dessa semana que a gente vai falar antes de chamar o Flamengo é a Portuguesa da Ilha, que a Portuguesa da Ilha pega o Corinthians nas oitavas de final. Não, tem a terceira fase. A Portuguesa que conseguiu 2 classificações inéditas, a Luzinha tá aí tentando mais uma vaga. Lembra que eu te falei que a Portuguesa tinha um time legalzinho no Carioca, que tu me zoou? Tava você e Yuri Moura aqui? Então, mas eu tenho um dado agora pra te falar. Daquele elenco só tem Mas redimia. 8 jogadores. Tudo bem, mas mesmo assim, ué. Mas mudou o elenco todo. Mesmo assim. Mas já era um timezinho que tava ali mediano. Então, mas eles não jogam fut 7. É 11 em campo. Mesmo assim, cara. Pode ter mandado a leva ruim e ficou os bons e... De 25 só ficou 8. Ué, quase metade. Quase metade. Pra metade. Tá bom. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo que ganhou do São Paulo no último domingo, 3-1. Livrou a cabeça do Paulo Souza, que tá aí a prêmio a qualquer momento. Timão. E vai pegar o Palmeiras amanhã, às 7h30, um jogo antecipado da 4ª rodada do Brasileiro no Maracanã. Isso já tá dando uma polêmica, porque o Palmeiras não pode botar torcida, o Flamengo tá se fazendo de uma legislação que foi lá atrás, que não cabe mais, mas enfim. É aquele ditado, faria pouco meu pirão primeiro, mas quando é o contrário, tá tudo errado. Enfim, esse é o Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo pega o Palmeiras, 2 dos confrontos dos 3 maiores times hoje do Brasil, Flamengo, Palmeiras e Atlético. Vai ser um jogo... Tem tudo para ser um jogo bom, né? Vai. Flamengo é o favorito. Palmeiras também não... Hoje eu acho que não tem favoritismo. Pelo que o Flamengo anda jogando, pelo esquema maluco do Paulo Souza, eu não vejo favoritismo. Mas tem elenco para isso. Tem elenco para isso. Do Sport findamos. Voltamos semana que vem. Vamos pro intervalo então. E vamos pro intervalo. Não sai daí não. Daqui a pouco tem mais Saturnalha. Aguenta aí, tá bom? Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. É isso aí, galera. Voltamos com Saturnalha aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. E agora vamos pro polêmica. Nosso... Polêmica, né? Polêmica, muito polêmica essa semana? Pouco polêmica? Qual o nível de polêmica? Mediana. Né? Acho que sim, né? Na verdade, é um tema que aconteceu no finalzinho do mês passado, mas eu vou aproveitar a presença da doutora aqui, né, pra gente tirar umas dúvidas sobre. Boa. Pode rodar, por favor, a vinheta, produção. Então, gente, coloca, por favor, a primeira imagem.
Polícia Federal combate em Minas Gerais crimes que fraudaram a Previdência Social em 2.700.000. A Operação Fraude Dupla cumpriu 4 mandados de busca e apreensão, 2 em Vespasiano, 1 em Ribeirão das Neves, na Grande BH, 1 em Itambé do Mato Dentro, na região central. Pode voltar para cá, por favor, produção. Segundo a Polícia Federal, né, o objetivo dessa operação, né, foi inibir não essa tentativa, né, mas o golpe propriamente, que desviou mais de 2 milhões, né, de recursos da Previdência Social. As fraudes envolveram a concessão de pelo menos 16 benefícios previdenciários, amparo ao idoso, pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por idade. O que os criminosos fizeram? Eles fraudaram toda a documentação, né, e conseguiram o benefício. Né? Agora vamos ver o que o pessoal comentou na rede a respeito disso. Coloca, por favor, a primeira imagem. Para vocês verem, né, o INSS é um órgão que não descobriu essa quadrilha fraudulenta. No entanto, o INSS cortou a aposentadoria da minha irmã, que trabalhou 28 anos na roça, fora que a mesma tem uma sequela de paralisia infantil na perna esquerda. E mesmo assim, ela foi e trabalhou. Né? Aí, devido à idade, não pôde mais trabalhar, pois a perna dela, por ser menor que a outra, a impede de continuar a trabalhar. Foi cortada. Isso o INSS não viu. Agora, a quadrilha, que roubaram milhões, eles não viram. Inversão de valores. Coloca, por favor, o próximo comentário. A bandidagem age porque a Previdência Social do Brasil está sucateada, necessitando de uma atualização geral no seu sistema de informação e segurança. Não é de hoje que essa bagunça ocorre e o aposentado será sempre o prejudicado. Não, e precisa de mão de obra, né? Porque tá precisando de... Tem cidades aí que não tem servidores. Não tem. Tem cidades aí que a pessoa tem que se deslocar para outra para ser atendida. Né? A doutora com certeza deve saber muito melhor do que eu. É verdade. Está realmente sucateado o sistema INSS. Tá. Tanto que agora eles estão em greve. E aí quem é que está sendo prejudicado? As pessoas que mais precisam. Tem milhares de pessoas que estão há mais de 6 meses esperando um auxílio-doença, por exemplo. Que nem é mais esse nome, mas enfim. Uma coisa que é urgente, conhecido, né, como auxílio-doença. É urgente. Então, assim, quando consegue marcar a perícia, é para ali 2, 3 meses. Quando chega na agência, não está tendo perícia porque está em greve. E aí, o que acontece com essa população? Como são pessoas normalmente muito humildes, elas não têm um conhecimento do que elas têm direito ou deixam de ter. Então, o INSS também meio que se aproveita disso, dessa ignorância das pessoas. E vai deixando, e vai empurrando, e vai empurrando. Então, assim, o conselho que eu dou, se você marcou a perícia, não conseguiu fazer, porque o INSS está em greve, ou se o seu benefício está em análise já 5, 6 meses, gente, não espera o INSS. Procura um profissional e resolve na justiça, porque administrativamente está muito difícil. Depois que eles fizeram todo esse sistema do meu INSS, piorou mais ainda. Porque agora os segurados têm que fazer tudo por esse sistema. São pouquíssimas as coisas que eles fazem presencialmente. Puxa. Só que muita gente não tem acesso à internet. Idoso, por exemplo, não sabe mexer nesse sistema. É verdade. E aí acaba deixando de ter direito a um benefício previdenciário. E aí, quando vai numa agência, chega na agência, disso. Não tem profissional para te atender. Não tem profissional para atender. E essas fraudes que a Priscila falou, infelizmente, acontece muito. Muita gente recebendo benefício que não tem direito e aquele que precisa não está conseguindo receber. E é cortado Por exemplo, ainda, né? Esse benefício de assistência ao idoso é o benefício que a gente chama de LOAS. Muita gente precisa desse benefício. E às vezes você vai ver, tem gente que não se encaixa em nenhum requisito e está recebendo. Em 2019 foi feito um levantamento que disse que as fraudes na Previdência Social somavam até então 5 bilhões e meio em 16 anos, nos últimos 16 anos. Essa conta
chega para o servidor em forma, como é que eu vou dizer? Quando eles negam o benefício para quem realmente precisa, é dessa forma que essa conta chega. Tem uma comissão para eles? É isso que você quer saber? Não, eu quero saber assim, tem um prejuízo. O que acontece, vou explicar para vocês. Há um tempo atrás, teve a famosa operação do pente fino. Que aí o que o INSS fez? Em tese, é até bacana esse procedimento do pente fino. O problema é que o pente fino passa nos que precisam do benefício. Porque ele é feito para apurar fraude. Então, eles vão analisando ali a documentação das pessoas, quem está recebendo auxílio-doença há mais tempo, eles chamam para ir na perícia para ver se a pessoa está incapacitada ou não. Porque às vezes acontece da pessoa ficar incapacitada um período, verdade. Mas depois se reabilita e pode ter uma vida normal. Mas muitos não voltam para essa vida normal e continuam recebendo benefício. Ou e até aí, voltam, né, doutor? E ao invés de não assinar, assinar a carteira, não assina. Não assina a carteira. Mas exatamente. Tem um período, então, né, doutora? Assim, a pessoa fica... Então, depende da incapacidade do segurado na época. Então, não sei, mas com uma perna, você recebe ali 3 meses inicialmente. E aí você vai fazendo a prorrogação conforme você for precisando de tratamento e tal. O INSS ele tem um sistema de reabilitação dos segurados que não funciona. Ele só funciona na teoria, porque o certo seria chamar essas pessoas olha, eu não posso mais trabalhar na função que eu tinha na empresa. E aí o INSS dá um curso para te encaixar novamente no mercado de trabalho. Mas aqui no Rio, isso é muito raro de acontecer. No Brasil, né? Não, tem alguns estados que funcionam. Tem alguns estados que funciona esse programa. Mas aqui no Rio, pela minha experiência, eu nunca vi. Você não consegue um curso de... não tem, o INSS não tem carro para pegar a pessoa em casa e levar no curso. Então, assim, é uma série de problemas. É triste porque, assim, tem recurso. Sabemos que tem. O governo tem recurso. Eles não querem. Falta gente para fazer o negócio andar, né? Assim, a minha dúvida é, no caso, com essa quantidade de golpes, né, já que o sistema está sucateado, que facilita que esses golpes sejam aplicados, para recuperar esse dinheiro, o governo, será que ele aplica um sistema de triagem, como a pessoa que comentou ali, falou que o recurso foi negado para a irmã dela. O governo, será que ele aplica de forma mais rigorosa esse sistema de triagem para tentar recuperar esse dinheiro, negar esse benefício aqui, para tentar recuperar uma parte desse dinheiro? Olha, Pri, eu não acredito nisso. Tem um famoso QI? Vai saber. Respondeu. Mas eu não acredito nisso, porque, vamos supor, tem muitos aposentados que continuam trabalhando de carteira assinada e continuam pagando as contribuições para o INSS. Essas contribuições desses aposentados que continuam na ativa é uma contribuição perdida. Às vezes as pessoas falam, mas eu não posso integrar na minha aposentadoria. Não, não pode. Então, o INSS diz que esses valores... Só te interrompendo um segundo. Nesse caso, a pessoa não consegue uma revisão por estar trabalhando. Não, por estar trabalhando, não. Depois ele não consegue pedir... E esse dinheiro volta para ele, não? Então, é isso que eu vou falar. Muitas pessoas acham isso, que esse dinheiro volta para esse aposentado que está trabalhando, mas não volta. E aí a Previdência Social ela diz o seguinte, que esses valores, ela tapa o buraco dos outros benefícios. Então, seguindo isso que a senhora está falando, desculpa, o que você está falando, é um mecanismo para burlar o sistema. O Brasil, ele cria um mecanismo para se burlar o sistema. Porque se o aposentado paga uma contribuição que não volta para ele, então é muito mais fácil ele trabalhar sem carteira assinada, fazendo uma pessoa jurídica ou um contrato. Sim, se ele já tiver aposentado. Mas é porque o que acontece? Às vezes a pessoa continua na empresa. Mas então, agora por exemplo, falando do empresário... Trabalhei 40 anos aqui com vocês. Me aposentei, mas
continua aqui. Então, mas então as contribuições... Mas é que tá, pelo lado do empresário, isso é até muito mais barato também. Porque um funcionário hoje sai como quase dois na folha de pagamento. Ele pode fazer um contrato com este aposentado de um salário e meio. O funcionário optar ou não pelo INSS. Mas se o funcionário sabe disso, para eles é mais vantajoso também para o empresário. Ele, em vez de pagar dois, como se fosse dois empregados, ele paga um empregado e meio, mais alguns encargos. Ele ganha o líquido na mão, mais a aposentadoria. Sim, mas a justificativa é exatamente essa. A gente precisa dessas contribuições, que aí não vai servir para esse segurado, porque ele já está aposentado, mas vai servir para essa menina, por exemplo, que teve o benefício cortado. Mas eles dizem que é para tapar esses buracos. Sim, só rapidinho. Mas é isso que se o empregador e o empregado sabem disso, é uma forma de você burlar o sistema brasileiro. O sistema brasileiro ele é feito para burlar. Então, mas aí a culpa não é do empregado e do empregador, é do sistema. O da sistema Previdência faz Social. mesmo para a gente burlar ele. Mas em caso de doença, aí no caso não tem segurança alguma. Gravidez não tem segurança alguma. Mas ele é aposentado, né? Agora, doutora, o aposentado não uma tem. dúvida para as pessoas que estão em casa nos acompanhando. A pessoa que não contribui, e aí ela tem um problema de saúde, ela consegue um benefício? Não consegue. Não consegue. Então é importante as pessoas... Benefício previdenciário, as pessoas só conseguem se tiverem fazendo as contribuições mensais ali para o INSS. Não tem jeito. O que nós temos são os benefícios assistenciais. Sim. Que aí é o benefício assistencial para o idoso e para os portadores de deficiência física. Mas tem uns requisitos que as pessoas precisam se encaixar para poder ter direito a esse benefício. Então, dos requisitos... a pessoa trabalha sem registro. Então, sim, as pessoas que estão nos acompanhando, trabalha sem registro. De forma informal. Não conta para aposentadoria, nada, né? Então a pessoa fica ligada e você que está em casa... Eu ia corroborar isso que o Mário falou. E a pessoa que trabalha como pessoa jurídica, como ela deve fazer? Explicando isso para a galera que está em casa. Como MEI. Ou ela fez uma prestação de contas e como é que ela consegue pagar a Previdência. Exemplo, eu hoje, por exemplo, trabalho prestando serviço para você. Você me paga e eu quero pagar a Previdência. Como é um passo a passo rápido para a pessoa fazer? Então, vocês podem contribuir de duas formas. Quem exerce uma profissão liberal pode contribuir como contribuinte individual. E aí é um pouco mais complexo, porque tem várias alíquotas. Alíquotas de 11%, de 20%. Aí eu aconselho procurar um profissional para explicar, até porque o nosso tempo aqui é curto para falar sobre isso. E tem a contribuição facultativa, que é para esse tipo de profissional. Você exerce uma profissão, né? Vamos supor, sei lá, faço um bico por aí, de vez em quando. 3 vezes na semana eu faço um bico em algum lugar, presto serviço para alguém. Você emite uma guia no site da Previdência Social e tem lá contribuição facultativa. E aí você clica e é bem simples e segue ali o passo a passo. Um contador hoje de auxiliar melhor, né? Se o contador tiver um contador de confiança que possa ajudar, é fácil. Perfeito. Mas é isso, facultativo, tá? Para quem não exerce profissional, não é profissional liberal. Para quem é contribuição individual. Amanda, mas qual é a diferença de um para o outro? Quando for se aposentar, esse contribuinte individual vai ter que comprovar a atividade exercida naquele período. Então, sou fisioterapeuta, vai ter que comprovar que é fisioterapeuta. Entendeu? Por isso que o facultativo é mais fácil, você não precisa dessa comprovação. Agora, doutora, uma outra questão aqui que eu estou pensando. Pessoa que deixou de pagar o INSS por algum tempo, e aí ela quer colocar em dia. É possível ela conseguir fazer isso? Então, muitas pessoas gostam até de... eu quero pagar os atrasados. O problema do pagamento atrasado das contribuições é a questão ela só vai contar como tempo de contribuição, não vai contar como carência. E o que é a carência? A carência é os meses pagos. Amanda, por que não vai contar? Exatamente porque você pagou em atraso. Entendi. Então, se para se aposentar precisa de 180 meses pagos e você pagou, sei lá, 6 meses
atrasado, esses 6 meses não vão entrar nessa contagem da carência. Talvez se o governo pensasse de uma forma, seria uma outra forma de ajudar. De receber mais, né? Entrar mais receita para a Previdência e a pessoa realmente acertar, porque às vezes a pessoa teve um problema, esqueceu, ou realmente teve um problema de ficar desempregado. Sim. E ela quer acertar, porque hoje, com as condições de hoje é difícil aposentadoria, manter esse pagamento, né? Gente, é muito difícil. Que é o que eu falo, você emite ali a guia, que seja em cima de um salário mínimo. Vamos supor, uma pessoa que vai contribuir com uma alíquota de 20%, vai pagar R$240 por mês, 230. A pessoa que ganha um salário. Entendeu? Não tem esse valor para dispor todo mês. Então, por isso que as pessoas falam assim, hoje em dia é muito difícil se aposentar. Realmente é. Aí só eu já perdi até a esperança, tá, gente? Hoje, então, o sistema brasileiro ele é feito pra gente burlar ele. É isso que eu tô falando. O sistema é feito pra tu trabalhar pra sempre. Pra tu trabalhar pra sempre. Pra trabalhar pra frente e também pra tu burlar ele. Porque se ele não te ajuda, um aposentado, o dinheiro que ele paga voltar pra ele permite que você burle ele e trabalhe como... Informalmente. E se informalmente você tem que pagar uma guia, que às vezes você não tem nem esse dinheiro para botar em casa num prato de comida, você também está burlando o sistema. Então o sistema não te ajuda em nada, ele só quer te tirar. O que acontece é porque assim, são várias alíquotas para você contribuir, é igual o MEI. Muita gente se apaixona pelo MEI, por quê? Porque o MEI você paga ali 5%, dá uma guia de R$60. E aí todo mundo, vou contribuir com o MEI, vou fazer MEI, não sei o quê. Só que muita gente, a grande maioria, não tem noção do problema que vai ter lá na frente quando for se aposentar. Porque quando for se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo, vai ter que complementar essa alíquota até atingir 20%. E aí o que adiantou tu pagar durante 20 anos R$50? E o MEI agora está... E aí tu vai ter que pagar fatiado também. Vai ter que complementar. E tem uma lei já aprovada no Senado, só falta a canetada do presidente, que o MEI sai de 80 mil para 110 mil anuais. E que aí está desde o ano passado aprovada, que consequentemente vai ser aprovada próximo da eleição, para ganhar voto, está jogando com o regulamento debaixo do braço. Não sabemos, né? Já podemos afirmar isso. Né? Mas já está nos estudos, que ela está aprovada e que ele vai aprovar ela entre junho e julho, próximo da eleição. Não podemos afirmar isso. Mas eu tô falando de estudos que já estão sendo discutidos em CNN, em Globo News, de especialistas. Sim. Que ele vai aprovar ela e de próprios assessores dele, que vai ser aprovado entre junho e julho, para próximo da eleição, que é jogar com o regulamento debaixo do braço, que eu não acho isso errado, que vai alterar de 80 para 110 mil. Isso é o que os especialistas estão discutindo, que eu acredito também que vai acontecer. Sim. Que está desde o ano passado aprovada no Senado. Não, sim. Agora, doutora, eles vão jogar... Sua posição como profissional que acompanha tudo isso, seria necessário talvez uma nova reforma da Previdência devido a tantas coisas que ainda... tantas lacunas aí, talvez? Uma mini reforma? A questão da reforma da Previdência no nosso Brasil é que ela nunca vai vir para favorecer a gente. Porque foi o que aconteceu com essa reforma. Que eu acabei de falar, a gente não vai se aposentar nunca. Por quê? Essa garotada mais nova, que está entrando no mercado de trabalho agora, literalmente vai trabalhar até cansar. Porque tudo mudou, tudo alterou, o tempo de contribuição aumentou. Mas tem as regras de transição. Tem, mas as regras de transição são para aquelas pessoas que já estão na Previdência Social há muito mais tempo. Não serve para essa garotada de agora. Então, se tivesse que ter uma reforma, teria que ser uma reforma para ajudar a população e não para terminar de afundar, que Sim. é o que a gente está vendo aí. Então, por exemplo, quem recebia uma aposentadoria por invalidez, trabalhava ganhando 5 mil, se aposentava por invalidez, recebia os mesmos 5 mil. Hoje em dia já não é mais assim. O cálculo já é bem diferente. Então, realmente o Brasil mudou. É muito diferente. Então, assim, recebe... Mas há esperança. Para você ter uma noção, hoje em dia, nós, como profissionais da área, a gente fala, olha, mantenha o seu auxílio doença, que o valor é melhor,
do que pedir uma aposentadoria por invalidez. Porque o cálculo, a matemática desse benefício sofreu uma alteração gigantesca. Então, financeiramente, não compensa. E, doutora, quais as vantagens hoje para quem pode, para quem tem condições de fazer um plano de previdência privada? Olha, a previdência privada, ela tem um ponto favorável, que é a questão financeira, né? Porque, como a gente estava falando no início da entrevista, o INSS tá essa bagunça. Então, quem tem condições de fazer, eu realmente aconselho a fazer. Lembrando que a Previdência Social, ela tem outros benefícios além da aposentadoria. Porque, normalmente, quando a gente fala de INSS, todo mundo só pensa na aposentadoria. Mas não é isso. Tem aí o auxílio-doença, que agora é incapacidade temporária. Tem a aposentadoria por invalidez, que você pode também ter numa previdência privada. Tem o salário maternidade. Então, assim, tem outros benefícios, que aí você só vai ter contribuindo para a Previdência Social. Mas se você tiver condições de fazer essa complementação numa previdência privada, financeiramente falando, é bem melhor. Essa pergunta da Pri hoje, em média, quanto que é uma previdência privada hoje? Não vou saber informar para vocês, porque essa é uma área muito específica, não é a minha. Entendi. A minha é Previdência Social. Mas eu acredito que seja também como o INSS, vai do valor que você paga ali para as instituições. E é um complemento, É um né? complemento. É um complemento. É o que a gente estava discutindo aqui, falando que se você se aposenta se você ganhava 5 mil, você aposenta hoje com R$2.500, gente, é 50% de um orçamento de casa. Se é você e sua esposa, Sim. se juntando as duas, né, a renda familiar dá 10 mil, se vocês se aposentam com 5, tá faltando 5 mil. Exatamente. E a gente sabe que no Brasil, com maior idade, vai passando a idade, os problemas vão acontecendo. Eu falo isso por experiência própria. Eu tomo um remédio que, sem o desconto, ele estava custando 270. Tomamos, né? Ele partiu para 320. Com o desconto, ele já está caindo para quase R$200. Com o desconto. Aí alguns me perguntam assim, por que você não entra no benefício? Porque graças a Deus hoje eu consigo comprar, então eu vou tirar a vaga de quem não consegue. Se Deus nos livre, né, e me livre, nos guarde, de amanhã eu não conseguir comprar, claro que eu vou fazer o cadastro. Mas hoje, quando eu posso comprar, eu vou comprar para não tirar a vaga de quem não pode. Aí eu fico pensando na minha cabeça maluca. Como é que uma pessoa gasta às vezes R$300 numa farmácia todo mês, numa medicação, ou em 2 medicações? Não tem condição. Não, 30%, mas olha, quase 40% do salário. Entrando nessa esfera aí da nossa despesa com medicamento, é uma outra coisa também que é muito complicada aqui no nosso Brasil. É muito difícil, porque é um direito nosso, independente de qualquer coisa, é um direito nosso. Para quem não sabe, gente, só te cortando, doutora, eu e a doutora, nós fazemos parte do grupo dos diabéticos do Brasil, né? Então... E aí, é muito difícil você conseguir essa medicação. Por quê? Existe uma lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, que ela deveria ser atualizada sempre que tiver inovações farmacêuticas. Então, saiu o sensor, que, gente, melhora a qualidade de vida da pessoa 90%. Mas é caro. É caríssimo. Entendeu? Então, assim, uma pessoa mais humilde não consegue manter. O sensor acesso, hoje né? é R$300, dura 15 dias. O sensor que a doutora está falando, gente, é uma bola que a gente bota no braço, cola no braço, e você pode fazer tudo com ela, tomar banho, fazer atividade, ela dura 15 dias, né? Só o sensor é R$300. Você compra um smartphone, que é um smartphonezinho pequenininho, uma vez só também, que é 380, não sei se aumentou, é 380. Então, assim, se você for comprar o kit, só de 2 sensores, é R$700, R$800 por mês. É uma comodidade para você, em vez de ficar se furando? Porque muitas das vezes você fura o seu dedo, bota lá no medidor, e às vezes dá erro, enfim. E com sensor, a acertabilidade é de 99,9%, comprovado. E o sensor tem as setas de tendência, então a glicose está subindo, então ele te dá uma vida muito melhor, uma estabilidade muito melhor. Mas esse sensor está na lista?
Não está na lista. As insulinas Vai entrar? Estão na Não lista. vai entrar. Eu tomo, por exemplo, uma insulina que ela foi criada há 10 anos atrás. Ela não está na lista. Então, assim, quem precisa tomar uma medicação hoje no Brasil é muito problemático. E a gente falando de providência complementar por causa muito disso, porque hoje a gente não tem uma certeza, né? Não. Hoje um plano de saúde, uma pessoa de 50, 60 anos, plano de saúde, as pessoas acham que é ostentação, e não é. Porque hoje a gente não tem segurança no sistema único de saúde no Brasil. Então, assim, e nem no privado. Não Mas, pelo menos, tu acha que tu tem uma segurança ali para ser atendido. É um assunto muito complexo, né? Porque complexo. as pessoas que eram para cuidar do SUS são ligadas a planos de saúde, o lobby é muito forte, então assim... Como eu sempre eu digo que eu compro briga por causa dessa questão. Muitos não entendem o que eu falo, mas o que eu digo é o seguinte, o SUS, ele é um sistema maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Tanto que o Obama veio ver o SUS na antiga gestão. Então, mas ele é maravilhoso aonde? Só no papel onde ele foi criado. Porque na prática, infelizmente, ele não funciona. Verdade. Tu chega nos lugares, às vezes não tem. Não tem mãe de político sendo atendida, por isso que o SUS não funciona. Às vezes não tem algodão, não tem uma gase, não tem nada. Gente, a gente toma insulina, a caneta de insulina precisa da agulha. Quando tem a insulina, eles não te dão a agulha. E aí você ouve que não é necessário. Em contrapartida, também só fazendo agora também uma crítica à população brasileira, saiu um dado, né, no último final de semana que mais da metade da população brasileira não foi tomar a terceira dose contra a Covid. Então, galera, ainda não acabou, vamos tomar a vacina. Pelo menos a vacina está lá do Covid, então vamos tomar a terceira dose, a quarta dose, a quinta dose, a dose que for, mas vamos voltar para tomar. Ainda não acabou. É bom você falar nisso, porque fez um mês que eu tomei minha terceira dose e não entrou no registro ainda lá do Conect SUS. E você abre o Conect SUS, você que está em casa aí, não se assuste porque isso está acontecendo. Pelo menos aqui na nossa cidade. Você abre lá e o Conect SUS te passa a informação de que o município que deve inserir esse dado lá no Conect SUS. Ou seja, em Petrópolis provavelmente não está funcionando. Não sei o porquê. Se a Secretaria de Saúde quiser nos informar a respeito, o espaço do Saturnales está aberto. Porque assim, vai fazer um mês que eu tomei a terceira dose, e ela ainda não entrou no sistema do SUS. E o SUS te dá 10 dias. O SUS fala que você tem 10 dias após a dose, o município, a Secretaria de Saúde do município tem que inserir. É errado, da minha mãe tá não entrou. A minha também não entrou aí, E a gente foi no posto de saúde, né, aqui da UCP, cobrar, e 2 dias depois entrou normal. Ué, que engraçado, hein? Foi estranho, mas entrou porque precisava para uma viagem e tudo, e aconteceu isso. O SUS, em alguns nichos, eu acho que assim... Aqui no país, é até estranho falar isso, mas nós somos muito privilegiados. Se você olhar pelo lado que algumas cirurgias, né, que lá fora você não tem como fazer se não for pagando, aqui no Brasil, no SUS, você tem acesso. Entretanto, é aquela mesma coisa, como ela falou, no papel, né? Algumas vezes funciona e outras vezes não funciona como deveria funcionar. Exatamente. O meu irmão, por exemplo, ele precisava fazer um exame importante. Poxa, aí foi correr atrás, não, tem que esperar marcar, ter vaga e tal. Fez um particular, porque ia demorar um pouco. 1 ano depois ligaram, né, para dizer que, tem a vaga agora. Graças a Deus, seu irmão tá vivo, né? Então, assim, teoricamente... exames simples, tipo mamografia. Gente, tem gente que tá na fila de espera aí para fazer mamografia já tem 2 anos. Tem gente que eles estão ligando, já até morreu, mas estão agendando. Gente... Isso saiu, né? Quem gerencia o sistema é que faz tudo errado. A verdade é essa. Aí não chega medicamento pra gente que precisa. E, é um medicamento que a gente não pode ficar sem. É como eu sempre falo, eu não tenho como ficar um dia sem tomar insulina. Não vou ficar um dia sem tomar insulina. No dia seguinte, eu não sei se eu tô aqui dando entrevista. Só um parênteses. A gente paga, a gente contribui e é um direito do povo. É um direito do povo. Entretanto, exatamente. Em alguns lugares, Viagra não falta. Isso aí deve estar no SUS agora, nesse medicamento, né? Não sei. Deve estar. Não sei. Deve sim, eu acho que deve ser. Porque preciso, né? Tem muita gente com essa... Só um parênteses. Tem muitas pessoas lá no
Ministério da Defesa com problemas para usar esse medicamento. Eu acabo entrando em umas discussões, às vezes, falando disso. Gente, esse é o meu ponto de vista. Não temos só 2 vias para presidente da República. Vamos olhar as campanhas. Tem 10. Tem 10. 9, 8. Então, assim, não temos só o lado A e o lado B, o lado das trevas e o lado bonzinho. Não tem. Tem mais outras alternativas. Então, como vocês, né, algumas pessoas gostam de ir para as redes sociais e falar tanto de política, vamos estudar, vai ter UOL, Globo, Band, Debate, Record, e vamos votar as propostas. Então, assim, leiam as propostas. Só não vale faltar o debate. Não pode. Mas aí... Ninguém pode faltar o debate. Por Isso favor, vai acontecer, a gente sabe. Nossos pré-candidatos a presidente aí, recebam aí o nosso conselho do Saturnália aqui, né, Pri? Não faltem, compareçam. Não faltem o debate, E a não população, pode, senão não né, tem cara? nota, não vai ter nota, né? E a população olhar realmente o plano de governo. Não votar porque A fez isso de bom ou B fez aquilo de bom. Passado, Mas olhar isso também, né? Vamos olhar isso vamos também. olhar Vamos olhar o tudo. todo. Vamos olhar né? tudo. Não vamos votar porque fulaninho vai votar em A. Eu vou também. Não. Só vamos olhar. Para não ficar... Analisar, né? Tem que analisar, E né? principalmente as propostas para as áreas que mais afetam a nossa vida, né? Segurança, saúde, educação, né? Porque Economia. Né, que são coisas assim importantíssimas Eu acho no que nosso dia a dia. Eu acho que tem muita gente que não relaciona os problemas que tem na vida do dia a dia com a política. Não gosta de política. Desculpa, tô batendo na mesa, gente. Desculpa, produção. Não gosta de política. Não gosta de falar, não gosta de discutir, mas isso afeta a sua vida diretamente, né? Tudo que você faz, no transporte que você utiliza, no médico que você utiliza, na educação, a polícia, na segurança. Tudo, na segurança, tudo. Então, assim, não tem como você fugir disso se você quer, né, que o nosso país seja melhor. Né, você tem que analisar, você tem que tirar um tempo para isso, você tem que raciocinar, pensar, isso aqui vai ser bom, isso aqui não vai ser bom. Por que eu vou votar? Vou votar porque eu estou sendo influenciada? Estou recebendo as informações certas? Cuidado com fake news. Né? Olha o que você recebe. Mas as pessoas também, eu acho que muito dos problemas que a gente tem hoje, a gente vem tendo ao longo do tempo, é porque as pessoas não sabem o que é política. Não entendem. Acha que, sei lá, a importância, eu só preciso aprender a votar no presidente. Não, gente, nós temos 2 casas que também mandam no país. O Senado e a Câmara. Então precisa saber votar em deputado, senador, precisa. Verdade. Mas isso, a grande maioria... Vamos fazer uma escolinha. Vamos fazer uma escolinha aqui, tá, doutora? Se quiser vir dar aula Saturnale, vamos fazer uma escolinha, mas seria bom realmente a gente, de repente, fazer um programa assim, explicando um pouquinho de caso, faz um resumo de uma forma bem didática, traz pro pessoal. Só um adendo antes de a gente fechar. Esse final de semana, o atual prefeito da cidade de Petrópolis deu uma entrevista na Inter TV, ele explicando como ele usou os 28 milhões que foi concedidos pela Alerj. Ele falou e não falou nada. Então, assim, a consciência tem que saber votar. Não é fazendo certo da maneira errada e nem fazer errado da maneira certa. É fazer o certo da maneira certa. É simples. A gente não pode passar a mão. Mas ele fez o certo. Fez, mas só que fez da maneira errada. Então ele não fez o certo. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista. Você fazer o certo, você não precisa fazer errado antes. Você tem que fazer o certo da maneira certa. É só isso. E não apenas votar, mas também cobrar. Né? Nesse caso, a gente está falando sobre política, sobre voto, não é time de futebol, gente. Não é time de futebol. São coisas que afetam, assim, pode fazer a diferença entre a vida e a morte, literalmente, no nosso dia a dia, né? Afeta o nosso dia a dia, exatamente. Então, assim... Doutora, a pessoa que quer te contratar, que quer tirar mais dúvidas previdenciárias, precisa de uma advogada... E aí, como ela te encontra? Deixa pode me encontrar, posso deixar meu celular? Pode deixar. DDD é 24 98182 1497. Pode entrar comigo. Pode repetir, encontrar, por favor? posso. 98182 1497. A gente vai te botar a foto quando acabar, vai marcar o perfil dela profissional também. Exato. Coloca lá o contato dela, né? Marcar lá na página. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo que eu ajudo Queremos você. te agradecer novamente por participar, muito ser solícita com o nosso convite, né, Pri? Sim. Muito queremos agradecer a vocês que ficaram com a gente até o final aqui do Saturnália. Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus, vacinem. Posso fazer um adendo rapidinho? Pode.
A minha namorada faz aniversário essa semana. Beijo, mozão. Tá? Agora é a minha vez. O amor está no ar. É isso. Corajosa, parabéns. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.